agradecida a Deus por conhecer esse trabalho abençoado que Deus colocou nas suas mãos para que ela possa realizar. E tenho certeza de que vocês vão ser grandemente abençoados aqui neste lugar. E quando ela me chamou para vir, eu perguntei, tem algum tema? Ela disse, não, aquilo que Deus colocar no seu coração. E Deus colocou no meu coração para falar aquilo que está aqui na palavra de Deus em Mateus 5, que foi o ensinamento de Jesus. Jesus ensinou muitas coisas, mas aqui no capítulo 5 de Mateus, ele começou o seu ensinamento. E começando do versículo 13 até o 16. Tá? Mateus 5, 13 ao 16. Que diz assim a palavra de Deus: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Então eu fiquei pensando, né? Jesus nos faz um convite aqui nessa passagem. Ele nos convida para ser sal e luz. É o convite que ele faz para nós. E ele não apenas diz, olha, eu peço que vocês se tornem sal e luz. Mas ele já declara, vocês são sal e luz. E quando Jesus diz que nós somos sal e luz, ele estava falando com certeza. Ele não tinha dúvida, talvez alguns sejam sal e luz, outros não. Não, ele falou com certeza, com convicção de que nós somos sal e luz. Então nós podemos entender que Jesus quer dizer assim, com certeza você tem a identidade do sal e da luz. E qual é a identidade do sal e da luz? O que é que marca, que mostra o que é um sal e o que é a luz? O sal, ele tem muitas funções. Ele tem função para o nosso corpo, ele tem função na cozinha, ele tem função para o bem-estar de modo geral. No nosso corpo, o sal funciona para regular, os líquidos que o nosso corpo tem. Através do sangue, imagina, o sal é necessário para que o sangue transporte os nutrientes para o nosso corpo, para que a gente tenha vida. É também o sal que vai ajudar no suor a eliminar aquilo que não, as toxinas que pode estar presente no nosso corpo, assim também como através da urina. Então, sem o sal, o nosso corpo não funciona bem, não tem saúde. Ele também ajuda a regular a temperatura. Se faltar sal no nosso corpo, a temperatura fica muito baixa e a gente morre. Também ele serve para eliminar, todos os resíduos que não prestam. Também para ajudar o nosso coração a funcionar bem. O sal também no nosso corpo, ele serve para transportar os impulsos nervosos para a nossa mente. Então, se o sal
faltar no nosso corpo, a comunicação entre a mente e o restante do corpo vai falhar. E aí algum órgão pode ficar atrofiado. Então o sal é muito importante para nós. É ele também que permite que os nossos músculos contraiam e depois estendam de novo. Sem o sal, os nossos músculos deixariam de funcionar bem, né? E para vocês que praticam boxe, imagina aí vocês estarem treinando boxe e o músculo distender. É muita dor e muita dificuldade que vão sentir até resolver a situação. Sem o sal é o que acontece no nosso corpo. É ele também que é um excelente cicatrizante. Ele ajuda o nosso corpo, quando tem alguma ferida, a cicatrizar. Né? Já na comida, o sal serve para ajudar a realçar o sabor. Então o sal dá sabor à nossa comida. O sal também serve para conservar. Antes, quando não existia geladeira, os nossos avós, bisavós lá atrás conservavam a carne salgando. É por isso que até hoje a gente tem charque, né? Jabá, que é a carne salgada que não precisa ir para a geladeira, porque o sal não permite que ela estrague. Então o sal serve para conservar também. Mas além de dar sabor, além de conservar, o sal também provoca sede. E a gente precisa da água para o nosso corpo, para funcionar bem. Juntamente com o iodo, que é o sal que a gente usa na nossa cozinha, é sal iodado. Se você ver lá no plástico onde vem o sal, está escrito lá, sal iodado. Porque juntamente com o iodo, o sal ajuda a prevenir doenças na tireoide. Então, ele é muito útil. E na nossa casa, no bem-estar de modo geral, ele é esfoliante, excelente esfoliante quando a gente vai fazer um escalda-pés. Tá vendo quando o pé assim tá crespo, áspero, né? Cheio de rachadura. Você põe um pouco de sal na água morna, deixa lá os pés de molho um pouquinho, depois esfrega, fica beleza. Também ajuda a relaxar. Você põe um pouco de sal na água morna e toma um banho. Ou então melhor, vai na praia. Quando você toma um banho do mar, parece que tudo melhora, né? É porque o sal na água do mar ajuda a relaxar, né? E alivia também inchaços. Sabia que muitos problemas de pele, o sal pode ajudar a diminuir, a curar, né? E quando é banho de mar, que a água já é salgada, ajuda melhor ainda. E também o sal é um excelente agente de limpeza. Sabe aquelas marcas de desodorante que fica na roupa? Se você botar um pouquinho de sal, um pouquinho de detergente, deixar de molho um pouquinho, depois esfregar, sai. Porque o sal ajuda também na limpeza. Aí eu fiquei pensando, então quando Jesus disse que a gente tem que ser sal, ele estava falando o quê? Ele estava falando assim, que na igreja, na nossa comunidade, a gente tem que ajudar no bom funcionamento, assim como o sal funciona para que o nosso corpo funcione bem. Então eu preciso, juntamente com cada um de vocês, nos tornarmos sal, vivermos unidos, porque o mundo divide, o mundo provoca. Sabe o que quer dizer facção? Facção é uma divisão, é um grupo separado do outro. O mundo tem um monte de facções, mas Jesus quer que com o sal a gente possa unir. Porque você já viu que para cozinhar feijão, se você puser só feijão e água no fogo e depois for comer, que não fica bom? Mas se você põe um pouco de sal lá dentro, já muda totalmente o sabor. Então Jesus, ele quer que a gente provoque essa união com o sal.
O sal, eu falei que ele ajuda na comunicação das informações que partem do cérebro, da cabeça, para o restante do corpo. Nós somos corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E para a comunicação de Cristo conosco ficar muito fácil a gente conseguir entender aquilo que Jesus está nos ensinando, é preciso que haja sal. Aí Jesus disse: vocês são o sal. Então a minha comunicação com vocês é fácil de entender porque vocês são o sal. E o sal ajuda a facilitar a comunicação. Então Jesus quer que a gente viva unidos para que essa comunicação dele com cada um de nós possa funcionar livremente. Depois, Jesus estava nos ensinar também que assim como na comida o sal dá sabor, nós precisamos dar sabor aonde nós estivermos. Na nossa casa, a gente precisa ser exemplo. Os nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. E como é que isso acontece? Quando nós somos sal. Tem uma confusão lá, um irmão brigando com o outro, a gente vai lá pacificar, trazer a paz de novo, a união de novo, porque nós vamos dar sabor, vamos unir os elementos para que possa ficar saboroso. Depois, ele também, no alimento, ele serve para conservar. Nós precisamos ver que o mundo está ficando podre. Cada vez mais a violência aumenta. Pais matando filhos, filhos matando os pais, matando os avós. Né? A gente vê que os assaltos, as drogas estão ampliando no mundo de um modo assustador. Não tem um dia que a gente não ouça no noticiário que alguém não foi assassinado. Não tem um dia sequer. Isso é porque o mundo está podre. Mas assim como a carne, para ser conservada, ela precisa de sal. Jesus disse: olha, o mundo ainda não foi destruído, porque vocês estão aí no mundo. E vocês são sal da terra. Vocês são sal que conserva a vida na terra. Quando nós oramos e, como fizemos hoje, colocamos os pedidos ali na oração e nós oramos, nós estamos pedindo ao Senhor que haja transformação, que haja vida para aquelas pessoas que a gente pôs o nome ali. E às vezes o nosso nome também está ali, porque o Senhor quer que a gente tenha vida. Então Ele quer nos conservar. Ele quer conservar o mundo através das nossas ações. Como sal, a gente precisa mudar o mundo, transformar o mundo, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Também o sal provoca sede. Né? E a gente precisa que os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos olhem para nós e queiram conhecer o Jesus que a gente serve. E queira parecer com a gente. E dizer: eu queria ser igual fulano. Eu queria ser igual João. Eu queria ser igual. Eu queria ser. É assim que a gente provoca a sede. E aí você diz: é fácil ser parecido comigo. É só ter Jesus como eu tenho. Porque é Jesus que faz com que eu seja assim. E aí a gente consegue provocar a sede que faz com que as pessoas queiram conhecer o Jesus que a gente serve. No Antigo Testamento, a Bíblia fala de um homem, um profeta de Deus, chamado Eliseu. Eliseu passava sempre numa cidade. E aí uma mulher, e juntamente com o marido dela, recebia Eliseu na casa deles. Hospedava Eliseu lá. Mas Eliseu nunca profetizou naquela casa. A Bíblia não diz que Eliseu profetizou alguma vez ali. Mas a mulher disse para o marido dela assim: olha, eu tenho observado que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Por que ela observou
observou isso? Por causa do modo como Eliseu se portava, por causa do modo como Eliseu falava. E nós somos chamados a ser sal exatamente assim. Onde a gente passar, quando a gente está brincando no meio dos nossos colegas, a nossa linguagem é diferente. Não pode haver palavras de xingamento na nossa boca, porque a Bíblia diz que não podemos xingar. Não pode haver em nós palavras torpes, palavras de xingamento. Então, enquanto os outros estão zangados e estão xingando, a gente está dizendo: ô Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Mesmo quando a gente está perdendo, a gente não fala palavrão. Por quê? Porque nós somos parecidos com Cristo, somos sal. E depois a Bíblia diz que a gente precisa ser luz. E a luz, ela serve para que os nossos olhos consigam ver as coisas, consigam ver as cores. E aí, quando a gente pensa nas cores, a gente pensa no arco-íris. E foi Deus quem colocou o arco no céu como uma promessa a Noé de que nunca mais destruiria o mundo com água. Mas também os nossos olhos servem para a gente ver as coisas. E Deus quer que a gente veja como Ele vê. Ele quer que Deus quer que nós possamos ver as coisas do mundo como Ele vê. Sabe quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada? Deus quer que a gente tenha misericórdia, assim como Ele teve misericórdia de nós. E como é que a gente mostra a misericórdia? Falando a respeito da salvação que Jesus veio trazer para todos nós. Amém. Porque o desejo de Deus não é que ninguém se perca, não. É que todos conheçam a verdade. E a verdade é Jesus. É Jesus que nos leva a Deus. E Ele quer que a gente conheça isso. A luz também, ela serve para que a gente possa perceber as formas, as distâncias. Né? E Deus quer que a gente se mantenha distante das coisas do mundo. Quer que a gente fique longe. A Bíblia diz assim, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus quer que a gente tenha a mente de Cristo. Amém. Ou seja, o pensamento de Cristo precisa estar em nós. E quando o pensamento de Cristo está em nós, nós somos pacíficos, nós somos mansos, não ficamos zangados a qualquer hora, de qualquer jeito, não. Nós buscamos ser mansos, tranquilos, né? Porque essa é a vontade de Deus para conosco. Aí a Bíblia diz assim, quando se é luz, fica no alto. Alguém já viu uma luz ficar escondida embaixo da cadeira? Alguém pegar uma luz, pegar o bocal, instalar, fazer a instalação de luz e botar tudo no chão? Não, fica no alto. Porque no alto Ele clareia tudo. Deus quer que nós sejamos essa luz que está no alto e que de longe as pessoas podem ver. E Ele diz assim, ó, não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Nós estamos no monte que é Cristo. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Senhor. E se nós estamos no alto com Cristo, o mundo vai olhar para nós. E quando Ele olhar para nós, Ele precisa ver a luz de Cristo refletida em nós. E aí no verso 16 diz, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Amém. Todas as pessoas precisam olhar e ver a luz de Cristo brilhando em nossas vidas. Glória a Deus. Todos os dias. É fácil? Não é. A gente tem que lutar todo dia. Porque às vezes as pessoas pisam no nosso pé, a gente quer dar um empurrão, quer, né, dar um murro. Né? Mas não é assim. Né? Às vezes as pessoas falam mal da gente. E aí a gente quer responder na mesma moeda. Né? Ah, pensa que eu sou otário, é? Né? Pensa que eu sou otário? Você fez, eu também vou. Não é assim que Jesus está dizendo. Se você
está na luz, então a tua luz precisa brilhar diante dos homens, diante de todo mundo. E agir de modo que agrade a Deus, porque diz assim, para que eles vejam as suas obras, vejam aquilo que você está fazendo e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo está glorificando a Deus? O que eu faço em casa glorifica a Deus? O que eu faço na escola, a maneira como eu falo, a maneira como eu me comporto, glorifica a Deus? O que eu faço em casa diante dos meus filhos, diante do meu marido, da minha família, glorifica a Deus? Se não glorifica, nós podemos, como nós oramos aqui hoje, o Pai Nosso, pedir ao Senhor que nos perdoe, para que nós também possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, de modo que a nossa luz brilhe aonde a gente for e dessa forma o nosso Deus seja glorificado em tudo o que a gente fizer. Amém. Glória a Deus.